Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje nós vamos falar de patrimonialismo, que é o primeiro modelo da administração pública no Brasil. Então, a administração pública ela tem três modelos, seriam eras, né? A administração patrimonialista, a administração burocrática e gerencial. Cada modelo predominou em um momento histórico. Hoje, as três coexistem, mas a administração gerencial que predomina. Bom, isso não é consensual, tá? Alguns autores vão dizer que predomina ainda a administração burocrática, tá? Isso aqui é com base no Paludo. Mas, enfim, o que importa é que existiram três modelos e cada um predominou no momento, só que até hoje os três coexistem. Essa é a ideia geral. Então, a administração pública patrimonialista, a principal característica desse modelo é essa aqui, ó, não há distinção entre os bens públicos e bens particulares. Esse modelo ele tem origem lá na era medieval, nos reis. Só para a gente falar que esses modelos aí, patrimonialista, burocrático e gerencial, ele não é só no Brasil, ele é no mundo inteiro. Inclusive, o gerencial, por exemplo, ele surge nos Estados Unidos. O New Public Management. Então, o patrimonialista ele tem origem lá nos reis absolutistas. Lembrando que o Brasil ele foi colônia, né, império. Então, particularmente para a história do Brasil, ela tem essa origem do Brasil colônia. E a frase mais marcante dessa época, no contexto global, é o do Luís XIV, o Estado sou eu. Ou seja, o Estado é a figura do rei. Então, não há distinção do público do privado e pior ainda, entre aspas, o público todo se resume a uma só pessoa. Tudo que existia nos limites territoriais do seu reinado era tido como domínio do soberano, que podia utilizar livremente os bens sem qualquer prestação de contas da sociedade. Então, tudo pertence ao rei. Tá? Então, a falta de distinção entre o público e o privado é essa característica marcante. Como se o nosso presidente, o Bolsonaro, ele fosse chamar a mulher dele para jantar, olha, Michele, vamos jantar fora, vou pagar com um cartão corporativo, tá ok? Então, ele pudesse pagar gastos pessoais com o cartão corporativo do governo. E todo o imposto que a gente pagasse não fosse para sustentar a máquina pública, as escolas ou os hospitais, enfim, fosse para sustentar de fato a vida pessoal aí do rei e seus amigos e a família. Não que isso não aconteça hoje no Brasil, mas se isso acontecer hoje no Brasil é considerado corrupção, tá? Pelo menos na teoria, na prática se pega ou não para os políticos é outra coisa. Mas naquela época aquilo era legal, tá bom? A diferença é essa, era legal e não tinha problema nenhum dele pegar o dinheiro do imposto e usar para gastos pessoais. Hoje já não é mais assim. Não existiam carreiras organizadas no serviço público, nem se estabeleceu a divisão do trabalho. Então aqui eram outras características, tá? Então o serviço público não tinha carreira organizada. Quem é que entrava num cargo público? Quem fosse amigo ou tivesse alguma barganha com o rei, né? E não precisava do conhecimento técnico. Hoje a gente tem um concurso, né, que é uma das principais formas, a principal forma de entrar no serviço público. Claro que também existe a questão da política, de cargos comissionados, enfim, né? Ainda existe um pouco disso de confiança, mas é bem diferente daquele contexto. Os cargos eram todos livres de livre nomeação do soberano, que direcionava para parentes e demais amigos da família, de acordo com seus critérios pessoais de confiança. Então o rei dizia aí quem ocupava cada cargo. Prática frequente era a troca de favores por cargos públicos. Neste caso, não se tratava de parentes e amigos, mas de interesses políticos ou econômicos. Bem marcante ainda na história brasileira, isso tem origem lá das capitanias hereditárias, tá? A primeira divisão aí do território brasileiro, entre os capitães hereditários. E aí foi o governo, né, o rei, aliás, de Portugal, que dividiu. Então, ele deu ali para quem era mais chegado lá, aquele território. Então, era assim que funcionava. Quem detinha um cargo público eu considerava como bem próprio. Então, o cargo era bem próprio da pessoa que estava detendo, né? E de caráter hereditário. Então, passava de geração em geração. Assim como são os cartórios, né? Não sei nem se já mudou, mas até pouco tempo os cartórios eles eram assim. Pertenciam a uma família
e aí sempre passava como herança, né, para as famílias, e assim funcionavam os cartórios. Assim eram os cargos públicos. Então, o funcionário passava o cargo dele para o filho, tá? Hoje não é mais assim. Olha, era prática comum a corrupção e o nepotismo. E naquela época, como eu falei, não eram considerados crimes. Nesse período histórico, o Estado de administração não pensava de forma coletiva. Claro, né, o Estado era o rei. E não procurava prestar serviço à população e nem buscava o desenvolvimento da nação. Significa que eles não pensavam de qualquer forma no povo? Não, se a gente buscar lá no Império Romano a tal política do pão e circo. Porque também se o rei fosse muito tirano ou massacrasse muito o povo, poderia ter aquela revolta, né? Muitas vezes essas revoltas elas eram contidas pelas forças do governo. Daí várias revoltas que teve no Brasil Império, né? Antes teve ainda a Inconfidência Mineira, aí depois já no período de Inconfidência Mineira, acho que é do colonial. Me corrigem aí, tá? Se eu estiver errado. Mas aí no período do Império a gente teve lá a Cabanagem no Pará, Sabinada na Bahia, Farroupilha lá no Rio Grande do Sul, entre outras. Então o governo ele meio que dava alguma assistência, mas mais assim, não era porque ele estava para fazer aquilo, ele estava para meio que conter ali as revoltas populares que poderiam ocorrer. Afinal, Luís XIV, o Rei Sol, o Luís XVI, o neto dele, foi o que foi guilhotinado, né, decapitado na guilhotina na Revolução Francesa. Então, isso lá na França já teve revolta contra esse tipo de administração, só que no Brasil isso vai acontecer muito depois e de outra forma, claro, né? A base desse poder absoluto estava na tradição, vinculada à pessoa do soberano, que contava com forte aparato administrativo direcionado à arrecadação de impostos. Tá? Na época de Tiradentes era quanto o pecúnio? 20%. Né? Hoje a gente paga 35% em imposto do PIB territorial e não tem Confidência Mineira, mas é isso mesmo. Então tinha uma força militar para defender seus territórios e intimidar os opositores, como eu falei ainda há pouco. Né? As forças militares conteram, por exemplo, a Cabanagem no estado do Pará. Não somente o soberano agia arbitrariamente, mas também os seus auxiliares e servidores. Então não era, embora a gente foque no soberano, tinha toda uma rede vinculada ao soberano. Como falei, os capitães hereditários, no caso da história do Brasil, né? No período histórico foi isso, no Brasil colônia. Que atuavam baseados na forma de agir e nas ordens diretas recebidas do seu superior. A hierarquia ali que existia do reinado. Os serviços públicos, CIES, se podemos chamá-los assim, consistiam basicamente na segurança, a proteção e defesa dos invasores. Está aqui as cidades do norte. Macapá tem um forte, Belém tem um forte, todas elas construídas a partir de um forte. Bragança no Pará também. Até no Nordeste, se a gente for Fortaleza, o nome da cidade é por causa que tem um forte. Natal também tem um forte. Tudo isso era para os portugueses defenderem o território aí dos invasores, holandeses, até mesmo os ingleses. Então você tinha essa função aí do Estado para segurança, não da população, mas do território, tá? O foco é muito maior no território do que na população. E na justiça exercida pelo soberano, ou alguém por ele designado, de forma discricionária. Também aquele chamado que tem no Brasil ainda hoje, o coronalismo, que tem somente no interior, ele tem, as raízes dele tá aqui nesse tipo de administração, né? Patrimonialista. Tem um livro que, se vocês quiserem adentrar no quanto que o patrimonialismo é influente para a história do Brasil e continua sendo, eu recomendo o livro Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, que é o tio do Chico Buarque de Holanda. Ele escreveu esse livro, um dos clássicos aí da história do Brasil, tá? Ele fala, entre outras coisas, tem vários aspectos, um deles é da herança portuguesa, tá? Do quanto isso é importante para a formação da identidade cultural no Brasil, e do patrimonialismo, do personalismo brasileiro. Ele pensa muito de forma pessoal, tá? Em vantagem pessoal nas coisas. Então, isso tá lá no livro. Havia, no entanto, respeito a certas tradições. Olha, as tradições, principalmente de cunho religioso. Então, tem essa questão religiosa também, que é importante. Eventualmente, os bons súditos contavam com auxílio econômico em caso de necessidades. Então, o rei poderia dar auxílio a isso desde que fosse um bom súdito.
Olha as principais características. Essa aqui é a principal, tá? Se você quiser gravar uma, que seja essa. Impermeabilidade à participação social privada, essa é a principal, né? A confusão entre o público e o privado. Então a sociedade não participava, tá? O endeusamento do soberano. Isso em várias sociedades. Se a gente for no Japão, isso foi forte durante muito tempo. Até a Segunda Guerra Mundial eles tinham aí o rei como um deus, tá? Por isso que eles demoraram a se render. Corrupção e nepotismo, caráter discricionário e arbitrário das decisões, aqui está errado, né? Então, caráter discricionário, decisões não eram baseadas na lei, sim na opinião do rei, né, dos seus súditos com poder. Ausência de carreiras administrativas, todos os cargos eles eram hereditários, desorganização do Estado e da administração, cargos denominados prebendas e sinecuras, descaso pelo cidadão e pelas demandas sociais, poder oriundo da tradição e hereditariedade. Estava me confundindo, né? Hereditariedade, então isso aqui era importante. Tradições religiosas, tá? Hereditariedade para os cargos. A administração patrimonialista vigorou nos estados absolutistas e de democracia imperfeita, de forma predominante, até a segunda metade do século XIX, nos países desenvolvidos, e até a primeira metade do século XX, nos países em desenvolvimento. Então, para vocês verem que teve isso aqui, tá? Os países desenvolvidos, eles ali no século XIX já se desfizeram disso, nos países em desenvolvimento demorou mais um tempo. Os fatores que levaram ao enfraquecimento foram o surgimento de organizações de grande porte. Então, as organizações de grande porte começaram a ter poder político para combater esse governo, esse poder autoritário do rei, tá? A industrialização e as demandas sociais emergentes. A gente vai tratar na próxima aula como foi que ocorreu essa ruptura aí, e qual foi o novo modelo que veio para substituir o patrimonialismo no Brasil. A palavra substituir, antes de mais nada, ela é por vezes criticada. Alguns teóricos criticam por conta daquilo que eu falei anteriormente. Ainda tem resquícios do patrimonialismo no Brasil. Então não é bem uma substituição. Substituição é quando troca tudo, né? É como se fosse assim, substituição parcial, seria esse o termo, né? Substituição parcial da burocracia que ia surgir depois, tá? Não substituição perfeita. Então aqui a principal referência dessa aula, o livro do Paludo, Administração Pública.